Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Usaremos esse texto para a nossa reflexão nesta noite, extraindo dele os ensinos da palavra do Senhor. Esse é um dos textos mais importantes, talvez o mais importante do livro do Gênesis e um dos mais importantes de toda a Escritura. É o texto em que o Senhor celebra a sua aliança conosco. Gênesis capítulo 17. Eu irei fazer a leitura, os irmãos acompanhem, mesmo assentados, a leitura e após a exposição da palavra do Senhor também. Nos diz a palavra de Deus: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso de suas gerações. Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus seja louvado, nos abençoe, não só na leitura, mas também na exposição da sua palavra. Com certeza, todos que aqui estão, com exceção das criancinhas, já assinou algum tipo de contrato. Nós fazemos isso, às vezes, até sem ler o contrato, quando você precisa usar um aplicativo de celular muitas vezes, e você quer usar com certa rapidez, e vem aquele texto imenso para você ler, e você rola até a caixinha lá embaixo e coloca lá o clique e logo passa adiante. Você assina um contrato. Todos nós assinamos um contrato. Um contrato, geralmente, que é também um acordo, uma aliança, um tipo de acerto, um tipo de aliança também. Nós fazemos isso o tempo todo, né? Pacto entre as pessoas, e nós fazemos
os nossos contratos com objetivo comum. Ambos podem ser beneficiados, e normalmente se assina contrato visando algum benefício, ambas as partes serem beneficiadas. Dificilmente você assina um contrato visando beneficiar apenas o outro. Você também quer ser beneficiado, a não ser que seja uma doação, uma certidão de doação, que aí é um outro tipo específico, quem sabe, de contrato. Mas, normalmente, os contratos que nós assinamos, nós oferecemos algo a outro em troca de receber alguma coisa. Esse texto que nós lemos, meus irmãos, é o texto que celebra a grande aliança de Deus conosco. A única e grandiosa aliança, importantíssima aliança que Deus fez com o seu povo, com o pecador aqui neste mundo. Numa aliança como essa, numa aliança entre Deus e os homens, o que temos a oferecer a Deus? O que nós podemos oferecer a Deus que Ele já não tenha? Ninguém além de Deus poderia celebrar uma aliança como essa conosco, com os pecadores. Porque na aliança de Deus conosco, somente uma das partes é grandemente beneficiada. Você e eu. Na aliança de Deus com os homens, o homem é grandemente abençoado. Sabe por quê? Como eu já disse, o que você pode oferecer a Deus que Ele já não tenha? O que nós podemos oferecer a Deus que Ele já não tenha? Então, quando Deus resolve fazer um acordo, resolve fazer essa aliança conosco, o grande beneficiado é o ser humano. Os grandes beneficiados somos nós mesmos. Quero falar para você nessa noite sobre o Deus que fez aliança conosco. Pastor, quem é esse Deus que fez aliança conosco? Quero extrair algumas lições desse texto aqui nesta noite e trazer algumas aplicações para a nossa vida com Deus através desse texto. Vocês conhecem o contexto aqui em volta desse texto, por trás desse texto. É o contexto em que Abraão, ou Abrão ainda, é chamado por Deus para sair da sua terra, famoso texto, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Deus então tira Abraão, ou Abrão, da terra de Ur dos Caldeus, e ele sai levando o seu pai, levando o seu sobrinho, em direção à terra que Deus vai lhe mostrar, que é a terra de Canaã também. Abrão e Sarai ainda não têm filhos, e Deus vem e faz essa aliança com Abrão. E nessa aliança Deus faz duas promessas, basicamente. Que a ele, Abrão, daria um filho, descendência, e daria a terra que ele pisava, a terra das peregrinações, que é a terra de Canaã, a vasta terra de Canaã nos seus dias ali. Então, esse é o contexto aqui por trás desse texto. Ao Deus que vem ao homem, Abrão, e faz esse contrato, faz esta aliança aqui. E é muito bonito quando você lê o capítulo 12 e o capítulo 15. No capítulo 12, Deus tem esse chamado para Abraão. No capítulo 15, Deus apresenta a aliança que ele quer fazer com Abraão, ali, ou Abrão. E aqui no capítulo 17, é como se Deus apresentasse, trouxesse os detalhes desta aliança, os detalhes desse contrato, ele conhecesse na sua profundidade as nuances do contrato, da aliança de Deus com ele próprio. Mas quando nós estudamos o capítulo 17, nós vamos conhecer quem é o Deus da aliança, como ele se revela aqui no texto. E a primeira lição que nós podemos extrair desse texto é que o Deus que fez aliança conosco, ele, em primeiro lugar, é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Está aí no versículo
1 do capítulo 17, quando o autor do texto diz para nós que quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. A palavra Senhor aqui no original é Yahvé, Javé, que é traduzido também por Jeová, transliterado por Jeová. É um dos nomes mais sagrados de Deus. Então, Moisés, que escreve o livro do Gênesis, ele diz que apareceu Javé a Abraão. O aparecer aqui, irmãos, é o revelar-se de Deus. Ninguém consegue ver Deus. Ninguém consegue ter a presença de Deus se esse Deus, Yahvé, não se revelar ao homem, ao pecador. Então Deus vem a Abrão, Deus se revela a Abrão e ele se auto-apresenta. Ele diz, e disse-lhe Javé, e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Na língua original aqui no hebraico, é El Shaddai. El Shaddai é um nome interessante da parte de Deus nas Escrituras, porque esse nome, ele chama a nossa atenção para o domínio universal de Deus. O nome de Deus, El Shaddai, e nós já cantamos isso aqui em um dos cânticos, né? El Shaddai, você já deve ter ouvido falar esse nome, que é um nome de Deus, é um dos nomes principais de Deus, e é o principal, diz os estudiosos, o principal nome de Deus usado no período pré-mosaico, no período antes de Moisés conduzir o povo do Egito para a terra de Canaã ali. Deus se revelava como El Shaddai. É o Deus que tem o domínio universal. Por isso é traduzido na nossa língua como sendo o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai indica o poder invencível desse Deus que se revela, desse Deus Yahvé, que se revela aqui para Abraão. Ele se revela assim, dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus não dá ponto sem nó. Você já deve ter ouvido essa expressão? Os nordestinos gostam de falar essa expressão. Deus faz tudo conforme o seu plano. Nada é acaso, nada é de improviso. Por que será que Deus se revela a Abrão neste momento aqui e ele se revela dizendo, eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso? É importante nós fazermos essa pergunta aqui para entendermos a relevância de Deus se apresentar com esse nome, El Shaddai, o Todo-Poderoso. O que é que está acontecendo no capítulo 16? Abrão lá atrás, recebeu de Deus a promessa de que Deus lhe daria um descendente. E Abrão e Sara deveriam esperar confiantemente na promessa desse Deus Todo-Poderoso. Mas no capítulo 16, meus irmãos, esse casal faz um plano. Eles não permanecem confiando na palavra do Senhor. E eles acham que está demorando demais. 10 anos depois que eles estão ali na terra de Canaã, eles resolvem então fazer um acordo entre eles. E Sará então se aproxima de seu esposo e diz, olha, está demorando demais, você está ficando velho, você já está com 85 anos, eu já estou me aproximando aí da casa dos 90, também, né? De 80 para lá. E a gente precisa ajudar Deus, resolver esse problema, resolver esse desejo nosso. E ela diz, eu tenho uma escrava, eu tenho uma serva, e eu quero que você a tome por mulher, para que nós tenhamos o nosso filho. E assim eles entram então neste acordo. O capítulo 16 narra isso e diz que então
Abraão acorda, ele concorda com a proposta de Sarai. E ele toma então a sua escrava chamada Agar. Ela deu a ele por mulher. E ele se relaciona então sexualmente. E ela engravida. Ela concebe. E ela então dá a Abraão e a Sarai um filho que você conhece. Quem é esse filho? Sarai. É Ismael, o nome desse filho. O contexto então aqui, irmãos, de Abraão e Sara, é um contexto em que você tem um casal que é estéril, mas que por trás tem a palavra de Deus de que eles teriam um filho. Então, quando Deus agora, depois que eles fazem este plano pecaminoso, demonstrando falta de fé, de confiança em Deus, Deus vem ao encontro de Abraão e diz: Abraão, você esqueceu quem eu sou? Abraão, aquele que te fez a promessa lá atrás, aquele que empenhou a sua palavra lá atrás, aquele que entrou em aliança com você, Abraão, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. É por isso que agora, irmãos, quando nós encontramos aqui no capítulo 17, quando Deus vem ao encontro deles e renova essa aliança e a promessa por trás dessa aliança, Deus, lá no capítulo 17, versículo 15, um pouquinho mais à frente do texto que nós lemos, Deus vem e renova a sua palavra empenhada a Abraão. E ele diz assim no versículo 17, no versículo 16, Deus diz: abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Então, o que faz Abraão ao ouvir esta reafirmação de Deus, do que ele empenhou, do que ele prometeu? Versículo 17 diz que Abraão, aqui agora já Abraão, ele prostrou-se em terra, e diz o texto que ele riu. Ele riu. Você talvez já tenha tido uma expressão assim, uma reação assim, quando alguém fala alguma coisa para você que você desacredita, que você acha que é impossível de acontecer. Foi o que aconteceu com Abraão aqui. Diante da palavra de Deus, da reafirmação da promessa do Senhor aqui, Abraão, ele se prostra e ali diante do Senhor, demonstrando reverência, mas ao mesmo tempo incredulidade. Ele ri-se diante do Senhor e diz consigo mesmo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Como isso é possível? Como é possível eu ainda gerar um filho com já quase 100 anos de vida? Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está certo do que o Senhor está falando? Ele ri diante do Senhor. Dará à luz Sara com seus 90 anos. Senhor, onde o Senhor está com a cabeça? O Senhor, onde o Senhor está com a razão? Às vezes você não reage assim também diante desse Deus. Às vezes você não duvida. Às vezes você não deixa de crer na palavra dEle, nas promessas dEle, nas doutrinas dEle, nos mandamentos dEle para mim e para você. Será que às vezes nós também não duvidamos? Será que nós não rimos por dentro? Desacreditando, desconfiando desse Deus? Mas esse Deus vem para Abraão, agora se revela a ele novamente, aparece a ele e diz: eu sou o Todo-Poderoso. Abraão, verso 18, disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Eu, Senhor, já dei um jeito, Senhor. Será que às vezes nós já não damos um jeito? Quisemos dar um jeito no plano de Deus, na promessa que Deus deu para nós. Está demorando, Senhor. Então eu preciso resolver, eu preciso me antecipar. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Deus está dizendo: eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Deus El Shaddai, eu sou o El Shaddai, El de Deus, Shaddai, o Todo-Poderoso.
E no verso 19, então, qual é a resposta de Deus? Qual foi a resposta de Deus para Abraão? De fato, Deus não tem dúvida. Deus sabe o que Ele está falando. Deus, Ele é Deus que criou, que mantém, que gera, que dá a vida. E Deus reafirma: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. E mais, Abraão, presta atenção. Abraão, quando esse filho nascer, ele já vai ter um nome. Eu vou dar nome para ele agora, Abraão. Ele chamará Isaac. Sabe o que significa Isaac? Risos. Ou riso. Por que Deus deu o nome de riso para o filho? Ou de Isaac para o filho de Abraão? Daquele que riu diante de Deus. Daquele que desacreditou diante de Deus. Deus já deu o nome para esse filho. E diz: olha, o nome dele é Isaac, que significa riso. Você está rindo na sua incredulidade. Você vai ter diante de você o seu filho que chama riso. Você perceber que você não confiou, não acreditou. E quem está rindo sou eu da sua incredulidade. Isaac vai ser o testemunho desse Deus poderoso diante dos seus olhos todos os dias da sua vida, para você saber, lembrar que esse Deus é o Deus todo-poderoso. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua entre mim e você e a sua descendência também. O Deus da aliança, pastor, quem é esse Deus? Ele é o Deus El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus da aliança, pastor, quem é esse Deus? É o seu Deus. É o Deus das Escrituras. É o Deus que determinou na sua palavra o padrão de vida que Ele quer que você obedeça. O Deus que determinou na sua palavra as doutrinas que Ele quer que você creia. O Deus que determinou na sua palavra o modelo de vida que Ele quer que você se submeta. O Deus que se revela na sua palavra e que você precisa crer nele e confiar, entregando a sua vida, o seu caminho, a sua família, os seus projetos, todo o seu viver neste mundo aqui, confiando em Deus. O que isso significa? Se você tiver que escolher entre o homem e Deus, escolha Deus. Se você tiver que escolher entre você e Deus, escolha Deus. Se você tiver que escolher entre uma celebração humana e a celebração divina, escolha a celebração divina. Se você tiver que escolher entre o culto a Deus e um aniversário, escolha o culto. Se você tiver que escolher entre uma dívida secular e a dívida do dízimo, e eu estou falando dívida porque é uma obrigação, uma obediência, escolha o dízimo, dê prioridade para Deus. Porque nisso você vai estar demonstrando que você confia no Senhor, que é o Todo-Poderoso, que é o El Shaddai, e que você pode confiar e Ele vai honrar a sua confiança, honrar a sua fé e te abençoar. E é interessante, porque Deus chama Abraão, ou Abrão antes mesmo de mudar o nome dele, a confiar nele como Deus Todo-Poderoso. Mas ele, como nós também, pecadores, desconfia de Deus. E ele toma a decisão de dar uma solução para a sua necessidade, o seu desejo. E Deus então, repreendendo o pecado deles, a falta de confiança, se apresenta aqui, chamando eles à confiança, ao arrependimento e a continuar confiando em Deus. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é sim o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus não precisa de nós. O nosso Deus não precisa do nosso culto. O nosso Deus não precisa da nossa adoração. O nosso Deus não precisa deste mundo. O nosso Deus não precisa nem mesmo da nossa confiança nele, porque Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele quis nos amar, Ele quis nos fazer seus adoradores, seus filhos, Ele quis fazer essa aliança conosco, esse contrato conosco, onde nós somos os grandes abençoados, beneficiados. Então confiemos nesse Deus. Sigamos os seus ensinamentos,
Sigamos a sua palavra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que quer nos abençoar grandemente. E isso fica evidente nessa aliança que Deus fez conosco. Sobretudo porque essa aliança de Deus com Abraão aponta para a nossa salvação, para a vida eterna que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. Quando Deus diz aqui no texto que dele procederia nações, reis, já está apontando para o próprio Cristo, descendente de Davi. Quando você lê Mateus capítulo 1, versículo 1, na genealogia de Jesus Cristo, você vai ver lá Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui você já tem a promessa da salvação grandiosa desse Deus que é todo-poderoso. Pastor, mas quem é esse Deus da aliança? Em segundo lugar, irmãos, o Deus da aliança, além de ser o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que exige obediência, minha e sua. Quando Deus vem a Abraão, Ele não apenas se revela como Todo-Poderoso, mas Ele faz isso exigindo a obediência de Abraão, exigindo a obediência de Sara e exigindo a obediência dos seus descendentes também. Pastor, onde está isso? Observe ainda no versículo 1. Depois que ele se revela como o Todo-Poderoso, ele diz, e aqui não é um dizer apenas, é uma ordem. O verbo andar aqui, ele está no imperativo. E aí Deus diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você quer seguir a esse Deus Todo-Poderoso? Há um preço a pagar. Há um custo a pagar. A obediência é exigida por esse Deus. Nós não podemos fazer de conta que seguimos a Deus, confiamos em Deus. Nós não podemos brincar de confiar em Deus. Deus exige obediência. Deus exige que nós confiemos nele e vivamos em obediência a Ele. A tradução NVI é interessante como ele traduz, a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, traduz assim, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Meus irmãos, aqui é uma ordem de Deus. Todos aqueles que querem seguir e servir ao Deus Todo-Poderoso são chamados, são convocados a colocar sua vida debaixo da vontade de Deus, da lei de Deus, das regras de Deus revelada na sua própria palavra. Aqui foi a ordem para Abraão e para Sara, ou Abraão e Sarai, logo após eles demonstrarem falta de fé em Deus, não confiarem em Deus, na promessa de Deus, de que Deus lhe daria um filho, né? Você vê logo no finalzinho do capítulo 16, você pode conferir na sua Bíblia. Finalzinho do capítulo 16, o capítulo 16 termina dizendo assim, aliás, o capítulo 16 no seu contexto como um todo, mas o finalzinho, o 15 e o 16, Agar deu à luz um filho, a Abraão, e Abraão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 85 anos e Agar lhe deu à luz Ismael. Observou como termina o capítulo 16? Então, agora no capítulo 17, Deus está dizendo assim, você precisa me obedecer. Me obedeça. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e se você quer me seguir, você precisa me obedecer. Você precisa confiar na minha palavra, nas minhas promessas. É uma ordem da parte de Deus. Todos aqueles que querem seguir o cristianismo, seguir Jesus Cristo, seguir o Deus da palavra, das Escrituras Sagradas, precisa segui-lo em obediência, em fé, em confiança nesse Deus durante todo o seu viver. A ordem de Deus aqui para Abrão é que Abrão deve andar diante do Senhor, vivendo em comunhão com Ele e sendo instruído por Ele, sendo irrepreensível em todo o seu viver,
buscando viver com integridade, a fim de desfrutar das bênçãos pactuais, das bênçãos do pacto de Deus. Deus abençoa grandemente aquele que busca obedecer a sua palavra, busca obedecer a sua vontade. Deus não abençoa com as suas promessas o desobediente. Ele corrige, ele disciplina. Embora reconheçamos que até mesmo a correção, a disciplina de Deus, ainda sejam bênçãos para as nossas vidas, certamente. Mas como Deus tem prazer, alegria naquele que se empenha, que se esforça para obedecer a sua palavra, para obedecer a sua vontade. Não estou dizendo que nós somos e devamos ser perfeitos nesta vida aqui, mas estou dizendo que nós devemos nos esforçar para conhecer e obedecer a palavra de Deus, crescer na graça do Senhor, crescer no conhecimento da sua palavra, crescer em santidade, crescer na fé em Deus cada dia mais. Este é o viver que Deus preparou para mim e para você. Este é o chamado, esta é a ordem de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença em compromisso de obediência, de fé, desenvolvendo a salvação que eu te dei, desenvolvendo a vida santificada que eu te dei. Tirei do mundo e trouxe você para junto de mim. Então, desenvolva esta vida de santidade. Anda na minha presença, disse Deus para Abraão, e ser perfeito. Isso aqui, irmãos, faz parte desse pacto, dessa aliança que Deus faz com Abraão e faz com todos os seus descendentes também de Abraão, ele chamando a obediência ao Senhor em todo o tempo. Mas como toda aliança, ela precisa ser selada, ela precisa ser celebrada, ela precisa ser testemunhada. E você observa, por isso, a partir dos versículos 9 em diante, que Deus vai ordenar que Abraão, ou Abraão agora, ele demonstre a aceitação dessa aliança, ao fazer parte dessa aliança com Deus, que se submeta ao que Deus ordenou da parte dele e que seja cumprido, que é o sinal que deveria estar no corpo de todo o Filho de Deus, de todo o que estava em aliança com Deus, que é o sinal da circuncisão. E hoje o batismo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, quando alguém é hoje convertido, ele passa a confiar em Jesus Cristo, ele faz a sua confissão de fé, a sua profissão de fé, e, por outro lado, para fazer parte dessa aliança, ele assume a sua parte neste contrato, nessa aliança com Deus, se submetendo ao batismo. E essa foi a ordem de Deus para Abraão, quando Deus disse para Abraão, no versículo 9, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. O verso 11 diz, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, que será por sinal de aliança. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. O verso 13 diz, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne. Daí a importância de hoje, quando alguém reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e aceita o Evangelho que é pregado, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador na sua vida, essa pessoa, ela precisa demonstrar obediência, guardar essa aliança que Deus fez com ele por meio do batismo. E aí ele vem, se prepara
e ele é submetido ao batismo. E ele, através do batismo, ele está testemunhando a sua fé para a igreja, para todos que estão presentes diante da igreja e diante de Deus também. E a partir daí, assumindo o compromisso de desenvolver uma vida cristã que agrade a Deus. Meus irmãos, o Deus da aliança é o Deus que faz esse contrato conosco. Uma aliança de salvação, de vida eterna. Deus salva o pecador. Deus nos salvou, nos chamou para viver a vida eterna, para viver na sua presença, para viver um novo modo de vida em Cristo Jesus. E esse novo padrão de vida, ele deve ser desenvolvido em obediência, por fé a Deus, num viver de santidade, de pureza. Portanto, você é chamado agora a amar a Deus, a amar a palavra de Deus, a amar o povo de Deus. Você é chamado agora a rejeitar o mundo pecaminoso. Você é chamado agora a deixar para trás uma vida pecaminosa. Você é chamado agora a sujeitar a sua mente pela confiança que você tem em Deus, pela disposição que você tem agora. E o reconhecimento desse compromisso de que você tem que obedecer a Deus, você resolve agora submeter os seus pensamentos a Deus, ao invés de produzir pensamentos pecaminosos, porque você faz parte da aliança, do povo da aliança. Você agora começa a desenvolver pensamentos puros, pensamentos santos, pensamentos agradáveis a Deus. Você é chamado a desenvolver desejos, não mais pecaminosos, mas desejos puros, santos, retos, justos, agradáveis a Deus. Meus irmãos, aqueles que fazem parte da aliança de Deus conosco, com o seu povo, não podem continuar tendo uma vida mundana. Não pode continuar vivendo nos seus próprios pecados de antes e nem outros novos tipos de pecados, muito menos. Aquele que Deus chamou a entrar em aliança com ele, que o alcançou e agora ele faz parte dessa aliança bendita, aliança perpétua, aliança eterna com esse Deus, é chamado a viver um novo modelo de vida em Jesus Cristo. A sua vida agora deve ser desenvolvida à semelhança da vida de Cristo Jesus. O modelo da vida de Jesus Cristo deve ser o seu modelo de vida agora. É uma vida de obediência ao Pai. É uma vida de alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. É uma vida de alguém que vive neste mundo a serviço do Pai, a serviço de Deus. É um modelo de vida de alguém que confia integralmente, totalmente, nesse Deus, no Pai Celestial, no Deus das Escrituras, na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. É o viver de alguém que vive agora não para fazer mal ao próximo, não para desejar mal ao próximo, não para dizer bem feito quando o mal feito acontece na vida do próximo. Eu tinha uma sobrinha que ela dizia bem feito toda vez que... Eu acho que eu já contei isso aqui para vocês. E a avó dela sendo crente, minha filhinha, minha neta, você não pode falar isso quando a sua coleguinha faz uma coisa que você acha que deveria ter acontecido na vida dela. Não diga bem feito quando ela se der mal. Viu, crianças? Vocês estão aqui, e adolescentes também. Vocês são cristãos também. Vocês todos que estão aqui, desde o mais pequenininho, desde o Gael, o Theo, todos são povo da aliança. Aquelas crianças, como os outros que já não são mais crianças, foram inseridos nessa aliança. Eu estou falando dessa aliança, que hoje é viva, está aí através do batismo. Essa aliança que Deus fez com Abrão e depois renova e muda o nome com Abraão lá atrás, é a aliança na qual você e eu vivemos hoje, criamos nossos filhos e daqui a pouco os netos, e você que já está mais à frente está criando os netos também. Ensinem para eles desde cedo a viver nesse modelo de vida da aliança de Deus conosco, agora olhando para Cristo, que é o nosso modelo único. Nós devemos crescer, nos desenvolver e ajudar os nossos filhos a desenvolver a sua vida à semelhança de Cristo Jesus.
E aí a minha sobrinha, que é neta da minha mãe, quando a sua amiguinha se dava mal, ela dizia, bem feito. E a avó diz, não fale assim, porque não agrada a Deus. Não agrada a Deus, percebe? É o viver da aliança. E aí então ela arrumou uma estratégia, porque o coração é difícil de mudar, né? Coração pecaminoso. E aí quando a amiguinha dela se dava mal, ela lembrava da avó e ela não dizia bem feito, porque ela obedecia a avó. E ela se dava por satisfeita que dizia assim, mal feito, mal feito, mal feito, para você. Mas ela estava sendo ensinada. A mudança é difícil, mas ela precisa ser buscada. Todos nós sabemos que é difícil a mudança, mas quando você faz parte dessa aliança, que você conhece esse Deus que é o Shaddai, que chama você à obediência, você encontra nele forças para mudar a sua vida, para se tornar uma pessoa melhor, não para você mesmo, não do seu ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus revelado nas Escrituras. Você e eu somos chamados à obediência, porque esse Deus da aliança é o Deus que exige obediência. Pastor, quem é esse Deus da aliança? Em terceiro lugar, o Deus da aliança, meus irmãos, além de ele ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus que exige obediência, ele é o Deus que faz promessas, ou Deus das promessas. Aqui nesse texto, nós temos as duas principais promessas aqui reveladas, que eu já antecipei para vocês. Deus prometeu para esse casal, para Abraão, a terra de Canaã e a descendência. Quando Deus faz essa promessa aqui, Deus não está pensando apenas em Abraão. Na verdade, ele nem teve o privilégio de desfrutar da terra da aliança, da terra prometida. Deus estava pensando em Abraão, mas ele estava pensando nos seus descendentes também. Mas não só nos seus descendentes diretos, mas nas próximas gerações que viriam. Mas muito mais do que isso. Quando Deus faz essa promessa, Deus está fazendo a promessa da descendência, da terra de Canaã, mas Deus está olhando para um futuro escatológico, para os últimos acontecimentos, para a salvação que Ele preparou em Jesus Cristo. E essa é a maior de todas as promessas que eu e você aguardamos. Por isso nós podemos crer, por isso nós podemos reconhecer que o Deus da aliança é o Deus de promessas. É o Deus que faz promessas. E a principal de todas, o grande milagre de Deus prometido, é a vida eterna, é a salvação. Aquele que faz parte da aliança de Deus é aquele que tem a vida eterna. Tem já prometida por Deus, tem garantida por Deus, e que tomaremos posse na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Abraão, no contexto particular ali, Deus disse para ele, no versículo 2, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Como o Senhor vai fazer isso se eu não tenho filho, já estou com o pé na cova? Como o Senhor vai fazer isso se a minha esposa já cessou o período fértil? Abraão, eu vou fazer isso porque eu sou o Deus de promessas e eu cumpro todas as minhas promessas. Você será pai de numerosas nações, Abraão. Abraão, eu vou fazer de você fecundo extraordinariamente. E esse povo, o judeu, foi tão fecundo que lá no Egito, eles criaram um problema para os governantes do Egito. Porque esse povo que chegou ali, num pequeno número, Deus cumprindo a sua promessa, eles se multiplicavam tanto e cresceram tanto, que agora os líderes egípcios, os governantes, ficaram preocupados e começaram a pensar e a falar, daqui a pouco esse povo é que vai nos submeter e nos escravizar. Então vamos criar aqui algumas estratégias para que nós os escravizemos e os dominemos antes que eles se voltem contra nós, porque eles estão crescendo tanto que daqui a pouco na nossa terra nós seremos os seus servos, os seus
escravos. Deus cumprindo a sua promessa de fazer de Abraão um pai de numerosas nações, e a outra promessa de dar a ele toda a terra de Canaã sob sua possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus quis ser o Deus desse povo, do povo judeu. Deus quis ser o nosso Deus, o Deus da sua vida. E Ele, ao ser o nosso Deus, Ele faz-nos grandes promessas. Ele nos traz a promessa da vida eterna, que está preparada para todo aquele que nele crê. A aliança de Deus com Abraão foi registrada desde o capítulo 15, mas aqui no capítulo 17 ela é detalhada, como eu já disse para os irmãos. E aqui Deus diz que essa aliança e essas promessas envolveria todos os seus descendentes também. Portanto, envolve cada um de nós que estamos aqui. Todos aqueles que descendem de Cristo Jesus. Cristo descendendo de Davi e descendendo de Abraão. Essa linhagem permanece. É esse o povo de Deus verdadeiramente. Deus não está preocupado com a nação em termos geográfico, político. Deus, o compromisso, a aliança dele é com o povo escolhido dele. É com aquele que hoje crê no seu Filho, que é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo traz essas promessas que Deus havia formulado aqui atrás, em Gênesis. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê terá os seus pecados perdoados. E quando a gente lê isso nos evangelhos, essas promessas, nós não apenas, para aquele que crê, não apenas encontramos no evangelho e lemos lá, mas nós testemunhamos no nosso próprio coração, na mente, através da nossa fé, porque nós experimentamos essas promessas em nossa vida hoje. Nós experimentamos o perdão dos pecados. Você tem essa promessa cumprida na sua vida. O perdão dos pecados. A promessa da vida eterna inclui uma série de outras bênçãos, graças decorrentes dessa salvação de Deus para conosco. E o perdão dos pecados é uma delas. O perdão é preciosíssimo. Toda vez que nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Mas Deus promete perdoar em Cristo Jesus todo aquele que nele crê. Portanto, se você crê, fazendo parte dessa aliança com Deus, os seus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Você consegue viver uma vida de santidade? Porque Ele promete libertar do domínio do pecado aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que crê na sua palavra, é liberto da escravidão do pecado, dos vícios. Irmãos, quantas promessas preciosas, maravilhosas. Ele promete te amar profundamente. E Ele nos amou profundamente. Mas sabe, muitas vezes como Abraão e como Sara, nós duvidamos também das promessas do Senhor. E talvez você já tenha duvidado do amor de Deus por você. Talvez você já tenha duvidado do cuidado de Deus por você. Talvez você já tenha duvidado de que Deus esteja ouvindo a tua oração. Talvez você já tenha duvidado de que Deus esteja com seus ouvidos atentos e com seus olhos abertos ao seu clamor, à sua súplica, à sua oração ao Deus, por meio de Jesus Cristo. Talvez você já tenha duvidado de Deus muitas vezes, das suas promessas, da sua palavra empenhada. Mas esse Deus é o Deus que vela em cumprir cada uma das suas promessas. Se Ele diz na sua palavra que Ele ama a todo aquele que nele crê, é porque Ele ama você. Se Ele diz na sua palavra que Ele perdoa todos os seus pecados, então não vale a pena você continuar guardando a mágoa ou se culpando, achando que Ele não te perdoou. Se Ele diz e manda que você ore, e ore sem cessar a Ele, então não duvide de fazer isso.
Dobre os seus joelhos, clame a Deus, ore e ore mais e mais, porque Ele está ouvindo a sua oração. Ele manda, Ele promete ouvir, promete perdoar, promete abençoar. Ele promete te conduzir, te guiar, te carregar no colo quando for preciso. Mas Ele promete te corrigir, te exortar, te disciplinar, também quando for necessário, porque Ele, como um pai que ama o seu filho, e o filho é corrigido pelo pai quando erra, o nosso Deus, muito mais, que Ele é Deus perfeito e é Deus justo. Pastor, quem é o Deus da aliança? O Deus da aliança é o Deus El Shaddai. Não existe Deus maior do que esse. É o Deus Todo-Poderoso. Mas esse Deus da aliança, Ele, além de ser o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que exige que você confie nele, ordena que você lhe obedeça, que você creia nele cada dia mais. E a sua crença, a sua fé depositada nele não será frustrada. Esse Deus da aliança é o Deus que faz a maior de todas as promessas, que realiza o maior de todos os milagres. Porque esse é o grande milagre. Fazer com que um pecador adentre aos céus. Fazer com que um pecador seja recebido à sua presença e viva na presença daquele que é perfeito, daquele que é santo, santo, santo. Esse é o maior milagre. É um pecador ter os seus pecados todos perdoados. E para aquele que crê em Jesus Cristo, a promessa é esta: há perdão. Há perdão plenamente de todos os pecados. Olha que coisa extraordinária. Se você crê em Jesus, e eu creio que você crê, seus pecados já foram perdoados. Os pecados que você já cometeu, os pecados que você cometeu hoje e os pecados que você ainda vai cometer. Irmãos, existe milagre maior do que esse? Então, para você, esquece. Quando alguém falar, ao saber que você é crente, e você testemunhar que você, sim, está caminhando para os céus, que você, ao morrer, irá para a presença de Deus, não ouça palavras tolas, que você vai para o céu da boca da onça. Já ouviu isso? Essa é a palavra do idólatra, do incrédulo, daquele que não faz parte da aliança de Deus conosco. Mas aquele que faz parte dessa aliança, ele crê que ele vai para o céu, que ele vai e já tem a vida eterna, porque ele sabe que esse Deus é o El Shaddai.